Olá, boa tarde. Você já viu um homem grávido? Dores, enjoos, náuseas, variações de temperatura, de humor e de peso. Sensações típicas de grávidas, mas que alguns homens também sentem. Já aconteceu de homens ficarem grávidos em filmes, peças de teatro e livros. Mas a situação mostrada como uma fantasia, fora a barriga, é uma realidade e tem nome: Síndrome de Coolvade. A cegonha já mandou avisar que vai chegar um ano antes do programado na casa da Andréia e do Daniel. A menstruação da Andréia é sempre muito bem reguladinha. Então, eu estava atrasado 2 dias, né? A gente estava à noite indo dormir, aí eu brinquei e falei assim, você pode fazer o teste que você está grávida, mas assim, completamente na brincadeira. Eu estava trabalhando, eu ia atender uma paciente, aí eu falei, vou no banheiro fazer um xixi e já vou aproveitar e levar o teste, né? Não custa nada fazer, mas eu tinha certeza que ia dar negativo. Na hora que eu fiz que deu positivo, eu quase caí para trás, eu estava sozinha, eu tinha que atender uma paciente daí 1 minuto. Eu falei, meu Deus, eu não tenho condição psicológica de atender uma paciente porque eu acabei de fazer o teste e vi que deu positivo. Eu tava quase chegando no trabalho, era umas 10 para as 8 para mim, que ela ligou, você não vai acreditar, eu tô grávida. Não acredito, a gente ficou assim, não, você tá brincando, não acredito. Andréia e Daniel aguardam ansiosos pela chegada de Esther, mas eles ainda têm 5 meses para terminar o quarto dela. Haja coração para aguentar tanta expectativa. Daniel e Andréia trabalham fora e por isso sempre dividiram os serviços domésticos. Mas como Andréia tem sentido pra valer todos os sintomas da gravidez, o marido se desdobra para que ela faça o mínimo esforço possível. Ela tem enjoo, cansaço e dores nos seios, queixas típicas de futura mamãe. E ele... A irmã dela casou no final de semana passado. E então teve aquela coisa de igreja, festa, tudo, já tinha passado a igreja, a gente tava na festa, curtindo já, a gente tava bebendo, dançando e pulando, né? Aí a gente tava com um terno, um costume fit, né? Então ele é uma roupa mais ajustada. Aí no meio da festa começou a me doer os peitos, entendeu? Aquele momento que você vai reclamar com a mãe de alguma coisa, foi bem assim, mãe, tá me doendo. Ela olhou pra mim e falou assim, nossa... Não é que você tá grávida mesmo? Eu nunca senti uma dor assim. Isso que o Daniel vem sentindo tem nome, Síndrome de Coolvade. Ela é caracterizada pela ansiedade pela chegada do bebê, aliada a uma forte relação afetiva com a mulher, o que acaba transferindo para o pai sensações que só costumam se manifestar na mãe. Toda hora ele falava, nossa, mas eu tô com os meus bicos do peito doendo. Daniel. E eu ria. Eu falava, mas é sério? Ele, nossa, mas tá doendo mesmo. Eu falei assim, isso aí, pra você ver um pouquinho do que eu passo, né? E foi real, foi de verdade mesmo. Para debater sobre a gravidez masculina, convidamos a psicanalista Ana Merrudar, diretora do GAMP, o Grupo de Apoio à Maternidade e Paternidade. E também recebemos o obstetra Luiz Fernando Leite, do Hospital e Maternidade Santa Joana. Participe mandando suas perguntas através do nosso portal de conteúdo via Twitter e também pela nossa página no Facebook. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigado. Vamos falar hoje então do homem grávido que leva o nome de Síndrome de Coolvade. Por que esse nome, doutora? A palavra Coolvade vem do francês chocar, que depois então é a ação do homem de chocar. Então, do chocar, você fala em francês, a mulher, ela tem le couche, né? Quer dizer, o parto, e o homem, depois do parto, se couche, ele se deita. Né? Então, é uma tradição dentro de algumas culturas, é uma tradição quase universal da resposta masculina para o nascimento do filho, né? Em que depois que o bebê nasce, ele se deita, pega o filho no colo e a mulher vai cuidar da vida, né? Vai cuidar da casa e ela fica com o bebê só para amamentar. A gente estava conversando, Marco Polo, quando ele foi no século XVI, quando ele foi para a China, ele relata esse costume entre os chineses, né? Já no século XVI. Quer dizer, então não é uma novidade, pelo visto também não é nada incomum, não é? Não é nada incomum, porque é a participação dele também, porque ele não faz, vamos dizer assim, a função é amamentar e ele não consegue fazer, então ele tira o foco um pouco para dar um descanso para a esposa. Isso. Então ele pega a criança no colo, ele fica... Ele faz arrotar, ele fica com ela, ele ajuda a fazer dormir. Então, ele faz essa participação dele, que é a única coisa que ele pode ter. Né? Então, ele tira do foco da mãe um pouco para ela descansar um pouco também. E o quanto o homem tem essa consciência? Como que funciona isso?
doutora? Olha, eu acho que durante muito tempo o homem acreditou que o homem era apenas um provedor, né? E toda a psicologia se voltava mais para o que acontecia com a mulher e como é que o bebê crescia dentro do, enfim, aí do ambiente familiar, aí o pai era incluído. Mas de um tempo para cá os homens estão pedindo espaço e eu acho que tanto nos meios médicos como, enfim, em termos psicológicos, os grupos que a gente acompanha, o pai está sempre presente. Há 30 anos a gente já trabalha no GAMP com a participação do homem. E ele chega tímido no grupo, meio que levado pela mulher, né, assim, atendendo ao pedido dela, mas aos poucos ele vai ficando à vontade. E ele, quando ele percebe que ele é respeitado, ele começa a falar. Né? Você deve ter essa experiência no consultório também, não é? No consultório está aumentando, né, há uns 20 anos, eu tenho um consultório há 25 anos, a participação na presença na consulta aumenta demais. E a mãe se queixa quando o marido não vem. Hoje ele não pôde vir, ela justifica, olha, teve uma reunião que ele não pôde vir, ele faz questão de vir, ele traz dúvida, assim como a esposa, ele lembra das dúvidas que ela não lembrou. Ele participa muito mais ativo, ele quer estar sempre em todo o parto. Todos perguntam se pode entrar, eu falo, não, você está intimado a entrar. Porque você participa tudo, se você não entrar, você vai perder o melhor momento da vida. E é muito importante isso, tem que estar do lado sempre, o tempo inteiro. Por isso que a gente ouve tanto, né, até dizer, estamos grávidos hoje em dia, não é? Isso. E tem claro que tem como a mulher recebe o filho, seja dentro do corpo dela ou seja na cabeça, né? E o homem é na cabeça, né? Quer dizer, no primeiro momento, é emoção, né? Então ele vai se adaptando e vai vivendo uma série de sensações que tem muita chacota em volta, né? Como se o homem, como se tem uma brincadeira, como se fosse algo do feminino que o homem está vivendo. E quando não, efetivamente tem uma mudança, uma ressonância psíquica no homem da gravidez, quando ele espera um filho, quando a mulher dele espera um filho. Né? E é engraçado, o último trimestre, a grávida sente toda a movimentação, ela sabe da segurança, sabe que o bebê está bem, e o homem começa a entrar em desespero, porque se pode acontecer qualquer coisa, ele está sempre longe. Então, a ansiedade do fator masculino é muito maior do que no feminino no último mês, principalmente. Ela tem um controle maior total da situação. E ele entra em parafuso. Ele fica ligando o tempo inteiro para a esposa para saber se está bem, que ele não quer perder o momento. Então, isso é engraçado. E ela é totalmente mais racional e ele muda para o emocional. É muito fácil, muito evidente isso na consulta. Cuida da alimentação dela, não é? Assim, sempre é muito. Da saúde, né? Ele saúde, vai monitorando. Fica cobrando mais. Tem que fazer repouso, pede um atestado para o seu médico para você descansar, porque você precisa descansar. Ele se preocupa muito mais com a esposa. Agora, falando dessa questão dos sintomas da síndrome de Covarde, sintomas físicos, quais são? O mais comum que eu vejo no consultório assim, é aumento de peso, porque eles ficam mais reservados, eles comem mais, eles não querem fazer atividade. Alguns falam, olha, você está engordando, né? Então vamos fazer exercício. Aí o marido fala, também vou fazer junto, vou entrar na dieta junto. Ele quer participar com a mesma atividade da esposa. Mas assim, enjoo é muito comum, mas entra o fator ansiedade, que vai dar enjoo, né? Dor na mama pode dar nos como mamilos, como nós vimos na reportagem. Pode dar, mas é bem pouco frequente. Mas dor de cabeça, enjoo, aumento de peso, isso muitos têm, muitos. E quanto ao lado emocional, doutora Ana? O homem vai entrando em contato ao mesmo tempo com a criança que está se desenvolvendo, com a mulher e com a família, com o próprio pai, né? Porque ele destitui o pai, porque agora ele vai ser pai. Né? Então tem uma mudança de geração, de lugar, né? Isso tanto acontece com a mulher quanto para o homem. Né? Então você tem um casal e com o nascimento principalmente do primeiro filho, você tem a formação da família. Então o homem ele fica preocupado se o bebê vai ser normal, se ele vai perder a mulher, né? Porque ela vai se tornar uma mãe. Como é que eu vou? Será que eu continuarei tendo a minha amante? Né? Quer dizer, será que ela vai continuar bonita? Será que eu vou dar conta, não só fisicamente como psiquicamente? Né? E o homem tem uma certa, eu diria, uma boa inveja do corpo feminino, porque tem uma potência que aparece na gravidez. Né? Então ele se alia, ele fica próximo, ele tenta facilitar. Né?
no extremo patológico, ele fica chato, ele fica, às vezes, agressivo. Pode, assim, também acontecer alguma alteração hormonal com o homem nesse período? Até pode existir, tem relato que fala que aumenta a prolactina, por isso que dói a glândula mamária do homem, tudo. Mas, assim, a gente não fica dosando isso. Vira até um pouco chacota se o companheiro fala, sua mama está doendo aqui, a mama está doendo. Que tem homem que tem glândula mamária um pouco até aumentada e acaba estimulando esse hormônio e acaba doendo, fica mais sensível, assim como fica da esposa, né? Mas assim, ninguém fica dosando os hormônios, a gente trata mais na consulta o casal explicando do ponto de vista, quem sou eu para falar tanto da psicologia, mas a gente acaba fazendo uma consulta, humanizando o casal grávido no consultório, para ajudar que ele entenda todas as transformações que ele também vai passar. A esposa passa um monte fisiológica e emocional, e ele mais a fisiológica, né? Mais a emocional, a fisiológica não, porque ele não tem tanto essa alteração hormonal. Né? E é isso que é importante, né? Entender que o homem também está passando por uma transformação. Claro. Eu sempre falo que o casal vai dar luz, Sim. Não é a esposa. A esposa vai parir, mas o casal vai dar luz, o momento é dos dois. Né? É muito importante isso. Agora vocês falaram muito, né? As pessoas levam muito como chacota, né? Acaba, lógico, sendo alvo de piadas. Como que isso deve ser tratado, então, quando o homem perceber que sim, está passando por esses sintomas? Olha, eu não diria que são sintomas, não é assim? Porque quando a gente fala em sintoma, a gente pensa que, do ponto de vista patológico. E é algo que não é patológico, ele faz parte da própria maternidade, paternidade dentro de uma cultura. Então, em função do momento cultural, ou da onde que você está, em que lugar do mundo, você vai ter reações mais ou menos esperadas ou padronizadas, né? Então, uma das coisas que aparece muito é o homem com uma certa vergonha de dizer que ele tem medo de entrar em sala de parto, né? E hoje você acredita que o homem tem que entrar de qualquer jeito. Então, uma forma da gente se aproximar é dizer que ele tem opção. A mulher não tem opção, ele tem que entrar em sala de parto e parir. O homem pode escolher. Geralmente, quando ele tem confiança na equipe médica, ele entra, ele é assistido, participa e de uma forma muito emocionada, né? Muito cuidadosa. Ele entra meio reticente, não é isso? E depois até acaba agradecendo. Olha, obrigado por ter insistido, porque essa participação é muito importante. Eles só não entra assim os raros que têm muita aversão a sangue, que tem gente que tem aversão. Caso contrário, todos acabam entrando na minha clínica, todos entram. Fazem questão de assistir, todos. O que a gente pede é que o homem se cuide, para ele se proteger. Então, se você não quer ver aquilo que você não quer, que nem a mulher vê, né? Ela não vê o próprio parto, né? O próprio nascimento do filho. Então, para o homem ficar ao lado, para ele poder se proteger, para ele conversar com a mulher. Então, tem formas de você dizer, olha, você tem opção. Né? Eu acho que isso é importante. E aí o homem consegue se situar melhor. E respeitar também a decisão dele. Claro. Né? Porque às vezes é a mulher que não quer, né? Não sei se você já pegou casos assim, né? Existem algumas esposas que falam, não, meu marido é muito fraco. Né? Ela já dá o alerta. Aí a gente vai trabalhando durante o pré-natal, explicando, e ele acaba se convencendo que ele não é tão fraco. E depois ele entra e fala, tá vendo como eu me dei bem? Eu consegui tirar foto, consegui andar na sala, porque eles têm liberdade. Ele fica do lado enquanto não nasce, e a hora que vai nascer ele tem liberdade de ver o nascimento, de tirar foto. E poucos passam mal, muito poucos. E eles todos agradecem, todos. É um momento mágico. Alguns querem até cortar o cordão umbilical. Aí eu falo, se quiser cortar o cordão, até pode, só que aí você não vai prestar muita atenção no nascimento, porque você vai ficar tão focado no cordão que você não vê o ambiente, porque ele não pode encostar em nada para não contaminar, ele não vai ver o parto. Então é preferível sempre assistir o momento e deixa que eu faço e corto o cordão umbilical. Nós vamos para o intervalinho agora e o JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre a gravidez masculina com a psicanalista Ana Mehrodari e com o obstetra Luiz Fernando Leite. E já experimentou a dor do parto? Agora não vale mais a desculpa de que você é homem e por isso nunca sentiu. Na China, um hospital oferece a oportunidade de passar por essa experiência para futuros pais. É companheirismo, dividir com a esposa até a dor do parto. É a proposta desse hospital chinês. Com máquinas que estimulam o abdômen e dão choques elétricos, os médicos reproduzem as fortes contrações do trabalho de parto. Experiência para os fortes. Olha a cara desse moço que logo vai ser pai. Tá difícil de aguentar, né? Fica tranquilo que os médicos dizem que não tem efeito colateral.
Depois de desligadas as máquinas, fica tudo bem. As pacientes grávidas dizem que muita coisa muda depois dessa experiência. Os parceiros ficam mais sensíveis, com uma consideração muito maior. Param de não dar bola quando elas dizem que estão com dor. Agora eles sabem que não é frescura, né? Na China, é comum que os homens quase não participem da gravidez. Alguns hospitais ainda proíbem, inclusive, que o pai acompanhe o parto. O que vocês acharam aí dessa ideia da China, doutora Ana? É da China mesmo. Eu acho que sempre tem uma curiosidade de saber, né, quer dizer, como as crianças vêm, de onde a gente veio, como é que funciona, como é que os bebês entram dentro do corpo da mãe, né? As crianças perguntam, como é que sai, que dores, o que a gente sente. Então, eu acho que nesse sentido é interessante, eu acho, enfim... Mas a gente não precisa ser, a gente não precisa ter as dores do parto para ter compaixão pelo outro, né? Exatamente pelo que ela sente, né? Mas ele falou, né? É uma cultura que não, os pais estão fora, então é uma forma de aproximar os pais, os homens, e nesse sentido acho que é bem positivo, bem positivo. Eu acho que para a nossa cultura ocidental, que principalmente o brasileiro, que a gente participa muito mais, eu acho que isso daí é mais um fetiche, alguma coisa. O chinês, o oriental por si só, ele tem essa cultura mais fria. O nosso sente muito mais, ele curte muito mais, né? Então, eu acho isso válido para ter uma noção da dimensão da dor. Mas a gente olha a expressão, o marido olha a expressão da esposa, vê que ela está com dor, ele não precisa estar passando, ele vai ter a compaixão dela, ela vai perceber. E as esposas sabem quando é alarme falso, a gestante sabe. E ela sabe quando está na hora, porque ela tem o sexto sentido e vai falar, vamos, está na hora. E eu falo para o marido, olha, acredita, se ela falar, olha, não sei se está mais ou menos, vai no hospital, leva, mesmo contra a vontade. Mas se ela falar, vamos que está na hora, acredita, levanta e vai para a maternidade. Porque ela sente, a mulher sente. E aí ele acaba tendo essa compaixão, ele fica mais desesperado ainda que ela. Agora chamou a atenção ali na China essa questão de que entrar na sala de parto é proibido, né, doutor Luiz? Completamente diferente do que nós temos aqui no nosso país. Para a nossa cultura, isso E o quanto é importante a presença do pai? Porque é o melhor momento da vida, você vê o nascimento. Não tem como o marido não se emocionar. É impossível não se emocionar. Assim, a gente vê as manifestações de choro, de pular, de gritar, né, de não saber o que fazer. Uns até desmaiam. Mas, assim, a manifestação dele de tamanha emoção de ver o nascimento. Então, assim, o oriental não tem. A gente tem isso muito enraizado. Agora, o que dizer, assim, como tratar na questão, né? A mulher está grávida e quando o homem está, né, em pleno ali, a sensação da síndrome de Kovács, né, tendo essa mesma sensação que a mulher. Como aconteceu um equilíbrio ali? Porque a mulher está precisando de atenção e ele também está frágil ali, doutora Ana. Como evitar que ela diga, você está com frescura, não é possível, quem está grávida sou eu, não é? Eu acho que tanto para o homem ficar ao lado de uma mulher grávida, com todas as oscilações que ela tem, seja orgânicas, seja psíquicas, como uma mulher acompanhar um homem em gestação, é uma oportunidade de crescimento para o casal, né? Então, se eles conseguem somar competências, ou um olhar para o outro, como disse o Luiz Fernando, com compaixão, né? Quer dizer, está acontecendo alguma coisa com ele que eu não sei do que se trata, né? Então, se eles conseguem estar juntos e trocar experiências, isso pode ser uma oportunidade de crescimento. Então é importante falar sobre o assunto. Eu acho que é importante falar. Sim. Nem sempre a fala é possível, porque você não consegue discriminar o que tem ainda, né? A gente fala que tem uma... Às vezes você começa a sentir as dores do parto, você acha que é uma cólica, até se dar conta, até você ter uma percepção, discriminar a sua percepção, demora, né? Então, às vezes é difícil a fala, mas se tiver um acolhimento possível, um acolhimento afetivo de um para o outro, eu acho que o casal cresce muito. A gravidez é uma oportunidade de crescimento, né? E hoje, até com a tecnologia que a gente tem que colocar, assim, a oportunidade que todos os pacientes têm de ligar para você no celular e saber se essa dor é normal, se o sintoma é normal, isso deixa o casal sempre com uma retaguarda muito maior. Mesmo que saiba que estourou a bolsa, que tem que ir para a maternidade, ela liga para saber o que ela vai fazer. E está escrito no cartão de pré-natal, ela já foi orientada, mas ela quer escutar a voz do profissional. Olha, vá para o hospital. E é muito mais comum a mulher ter vergonha de ligar e o marido liga. Sou esposo da tal, ela está assim, 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 o que você acha?
Eu pergunto coisa, não, então passa para ela. Já que ele quer assumir a dor, o sintoma rédea, dela, né? ele que liga. Ele não tem vergonha, a mulher tem vergonha, muitas vezes, para saber. Então, isso mostra que o casal está super inteirado e tem a retaguarda por trás para assistência o tempo inteiro. Então, isso dá um conforto para o casal. A gente sofre um pouco mais, mas dá um conforto para o casal. Tem pergunta aqui chegando, o Thiago Romualdo, ele pergunta sobre essa questão da síndrome de Covad, quanto tempo dura? Né? A mulher começa, quando a mulher já começa a ter os sintomas dela ali, e aí quando que dura? Como que funciona? Os sintomas clínicos dela, esses sintomas mais comuns que é enjoo, normalmente é só o primeiro trimestre, né? Até 13, 14 semanas, depois eles somem. Azia, queimação é só quando o ventre está muito grande, né? E aí no final da gravidez. Mas o enjoo, dor de cabeça, tudo isso é só no primeiro trimestre. Doutora Ana. Olha, o impacto psíquico da gravidez, ele acompanha todo o crescimento do bebê, né? Por isso que eu digo que nem sempre é patológico. Né? Então, dificilmente você vai medicar uma náusea, uma dor de cabeça, né? Quer dizer, você vai no extremo, né? Então, a ideia é que os homens fiquem sensíveis a essas mudanças e as mulheres também. Né? Então, acompanha toda a gravidez, porque o homem vai acompanhando as mudanças, enfim, a barriga está crescendo, ele vai sendo encostado na parede, né? No final da gravidez ele quase não tem espaço, tem homens que não aguentam, né? Serem trocados por travesseiros para dar maior conforto. Ele acaba indo dormir até na sala, ele prefere dar o conforto para a esposa e ele vai dormir na sala. Porque realmente incomoda mais a coluna, ela levanta mais vezes para ir ao toalete, né? E ele acaba deixando ela no conforto e ele vai dormir no sofá. Isso é muito comum. E o tempo inteiro preocupado com a esposa, né? Ele acompanha os 9 meses para mim. Todos os sintomas, o casal é grávido até dar luz, não tem jeito. E agora, a hora que aparece a criança, que não é mais uma criança que é imaginária, que é uma criança real, que chora, que quer mamar, que tem aquela... que não deixa ninguém dormir, né? No começo... você tem alguns homens que reagem com companheirismo e tem outros que falam perdi minha vida, né? Perdi minha vida, perdi minha paz, minha liberdade. Então e alguns conseguem lidar com essa mudança da vida melhor do que outros. Isso em função, aí a gente entra nas histórias pessoais. Isso é o depois do nascimento, então. Depois. Quer dizer, a gente pode até dizer de certa forma, então, nós falamos aqui que o homem acompanha, tem essa sensação aí da gravidez e no pós-parto, quando a mulher... Não sei, não me corrijam, né, o que eu estou dizendo, mas muitas mulheres que têm o que a gente chama de depressão pós-parto, isso de alguma forma pode acontecer no homem também? Não sei se teria esse nome também, doutor Luiz. Não, é mais na mulher quando o homem não é tão participativo. Porque muito homem tira férias para ficar junto da esposa, porque só os 5 dias de licença paternidade é pouco. Ele acaba tirando férias. Essa mãe, ela não vai ter a depressão pós-parto, porque ele está sempre em cima. Ele tirou férias para isso. Ele não abandonou a esposa. Agora você fica sozinha, dá de mamar, à noite eu chego e quero ver meu filho. Né? Então, assim, a mãe que trabalha, que tem toda a dinâmica, a hora que ela se vê em casa, dependente de uma criança, porque a mãe que é dependente, não é a criança dependente dela. Porque ela não vai dormir sem olhar para o filho, ela não vai no banheiro sem olhar para o filho, ela não vai comer sem olhar para o filho. Então, ela que depende do filho. Então, o que acontece? Se ela está sozinha e o marido só chega no final da noite, é muito fácil ela ficar triste, momentos de depressão, muito fácil. Né? E ele não, ele está tudo fácil, ele só trabalha e volta. Né? Então, se o casal participa junto no pós-parto, a chance de depressão é muito pequena. Agora, a senhora, doutora Ana, comentou essa questão durante a gravidez, passa pelo homem a ideia tanto da ansiedade, né, eu vou me tornar pai, quanto eu vou perder a minha mulher no sentido de amante. O que dizer para esse homem, então, para diminuir aí essa ansiedade, essa aflição? Na gravidez, o corpo da mulher, ele é um corpo da sexualidade, da atração, do desejo, do prazer e ao mesmo tempo é um corpo materno. Então você tem um cruzamento ali, não é uma sobreposição né, de corpos. Né? E o homem a gente fala para eles voltarem a namorar devagar e com muita paciência, porque você pode ter uma atração maior durante a gravidez entre o homem e a mulher, o olho brilha, porque, enfim, a possibilidade de engravidar já é um fato. Como você tem algumas culturas e alguns casais que eles são mais retraídos e aí você tem um crescimento da cumplicidade, da ternura, de sentimentos de ternura, de proximidade mesmo. Quando nasce o bebê,
que é um ilustre desconhecido, mas a mãe também se desconhece e o pai também, não é? Quanto maior a rede de apoio, melhor, né? Quer dizer, se tem uma equipe médica ou médico que pode dar o suporte, ou a família, desde que colabore e respeite, é uma coisa muito boa e tende a diminuir a depressão pós-parto, tanto masculina quanto feminina. Eu sempre falo para as pacientes assim, vai tendo oportunidade, sinta-se mulher, vai fazer a mão, deixa o filho com o marido, vai fazer a mão, vai depilar, vai fazer o cabelo para se sentir mulher, porque senão ela fica totalmente sua mãe. E você precisa ser esposa, não é ser mãe, tem que ser mãe e esposa, tem que se dividir. E o homem tem que assumir o filho para que ela tenha toda a sensualidade, toda essa vaidade, ela tem que voltar a ser mulher. E não é só ser mãe, senão isso acaba deixando ela um pouco mais triste, um pouco mais... Nossa, ele não vai nem olhar mais para mim. Claro que vai olhar, só que ele olha com os olhos diferentes, olho assim de estrutura de família, de amor, e não precisa só chegar na relação. O carinho, um olhar, estar ao lado, já isso é tão importante quanto. Nosso tempo está acabando. Um recadinho final, então, para quem está nos assistindo, né? Homem e mulher, os grávidos, doutor Luiz. Eu acho que assim, o meu recado é que assim, que os pais participem sempre, o máximo possível nas consultas, porque isso é a coisa mais importante do casal, não é só da esposa. Né? Então, assistir o parto é muito importante, pegar os dias a mais de licença paternidade, se ele conseguir, para estar ao lado, que é muito importante, aprendizado para ele também. Esse é o meu recado. Doutora Ana. Eu diria para os homens e para as mulheres aproveitar a gravidez como um momento de crescimento e serem generosos um com o outro da mesma forma que eles são com o filho. Obrigada pela participação de vocês. Prazer. E até uma próxima. Obrigado. Até uma próxima. Nós chegamos ao final desta edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo, cmais.com.br/jornalismo, e você pode assistir a reprise do programa de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E à 1 da tarde voltamos com um novo programa. Até lá.